O Tribunal de Justiça do Amazonas determinou que a Prefeitura de Manaus não faça mais nenhuma nova convocação ou nomeação de candidatos aprovados no concurso da Secretaria Municipal de Saúde, realizado em maio deste ano. O desembargador Aristóteles Turi acatou um pedido de uma ação civil pública que denunciou irregularidades durante a realização das provas, como falta de cadernos com questões, além de perguntas que não seguiam o edital do concurso. O desembargador determinou uma multa de R$5 mil para cada nomeação feita pela Prefeitura depois da decisão. O município informou que ainda não foi notificado, mas vai recorrer da decisão. Chuva e sol forte são uma combinação perigosa. A prova são os casos de doenças respiratórias, que aumentaram 30% nos hospitais de Manaus. A maioria dos pacientes que chega nesse SPA na zona norte de Manaus tem os mesmos sintomas. Garganta inflamada, tosse e muita febre. A partir de novembro, é comum ver os hospitais assim, lotados de pessoas com gripes e resfriados. Nesse período, a filha de Ana Cristina sempre fica doente. Ela sempre fica assim. Aí chega no hospital mais crianças gripadas, né? Mais crianças gripadas e a preocupação fica pior para a mãe e para a criança ainda, que está sentindo a dor. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, os casos de doenças respiratórias aumentam 30% em épocas de chuva. Crianças e idosos são os mais atingidos. As crianças porque estão na tenra idade e ainda não têm a sua imunidade totalmente formada, e os idosos, muitas vezes acamados, que também têm sua imunidade comprometida, acabam tendo as complicações. A principal preocupação das pessoas deve ser para que gripes e resfriados não evoluam para doenças mais complexas. A pneumonia, por exemplo, é a principal causa de morte entre as crianças menores de 5 anos, segundo a Organização Mundial de Saúde. Ela é a causa de 18% das mortes nessa faixa etária. Quem sofre de alguma doença crônica deve redobrar a atenção. Dona Elisa diz que sempre tem crises de asma. Aí a senhora tem que correr para o pronto-socorro. Tem que correr para o pronto-socorro, que inalação em casa não dá jeito. Para evitar dor de cabeça, o melhor mesmo é se prevenir. A importância é você tomar bastante líquido, é você evitar estar muito juntas, umas respirando em cima das outras, que como é um vírus e é altamente contagioso, você até no aperto de mão, você pode pegar uma gripe ao levar a sua mão nas narinas. Lavar sempre as mãos. Uma comissão parlamentar mista de inquérito deve passar os próximos 2 dias em Manaus, avaliando o atendimento nos casos de violência contra a mulher. A omissão do poder público em alguns casos também deve ser apurada. Solange chegou à Delegacia da Mulher no Parque 10, zona centro-sul de Manaus, no momento em que a comissão parlamentar visitava o local. Ela foi ameaçada quando foi cobrar uma dívida. E ao procurar a polícia, não foi atendida como queria. A casa de carne ao lado pegou, me escondeu porque ele queria me matar, encheu de gente. A irmã dele teve que me botar dentro do carro para mim sair de lá. Fui na delegacia da compensa, não fui atendida. Tinha um outro pessoal de uma outra delegacia lá que falou que não, infelizmente não podia me atender. E é para apurar também a omissão do poder público nos casos de violência contra a mulher, que a fiscalização é feita em Manaus. A própria Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, determina que todas as delegacias precisam atender essa mulher. Depois manda o BO para a especializada. Inclusive, existe uma legislação estadual que obriga isso. Dos estados com a maior taxa de homicídios de mulheres, o Amazonas ocupa a 23ª posição. O município onde existe o maior número de mortes do sexo feminino é Coari, onde em cada grupo de 100 mil mulheres, mais de 8 são mortas. Nessa mesma média, Manaus tem mais de 5 homicídios e ocupa a 20ª posição na lista das capitais. Coari e Manaus estão acima da média nacional, que é de 4 mortes para cada grupo de 100 mulheres. Os números são do Mapa da Violência 2012. Em Manaus, entre os principais problemas identificados está a falta de infraestrutura suficiente para atender as mulheres. Mas a gente ainda encontra alguns problemas nessa relação com o judiciário. Tentar desenvolver e aumentar os serviços dentro da vara especializada para onde nós estaremos indo daqui. Então é todo um trabalho e uma orientação que será tirada daqui do estado do Amazonas, que é o único estado que está sendo feito esse debate na região norte.
Agora, um alerta ambiental. As apreensões de macacos mantidos em cativeiros estão cada vez mais comuns. Só este ano foram resgatados mais de 50, que dificilmente vão voltar à natureza. Ele já não é mais o mesmo. Tudo mudou depois de 12 anos preso nessa gaiola. Esse macaco ficou com as pernas e a coluna atrofiadas. A tentativa de criá-lo como animal doméstico não deu certo, nem poderia. É o que geralmente acontece com muitos desses macaquinhos apreendidos pelo Ibama. Numa situação de cativeiro, ele começa a ficar estressado, começa a morder as pessoas, começa a querer fugir, começa a trazer problemas para a família. E daí a família simplesmente decide se livrar do bichinho. Mantê-los em cativeiro é crime, mas tem ficado tão comum que os números chegam a assustar. Só este ano foram resgatados pela Secretaria de Meio Ambiente 53 macacos. A maioria das espécies que vem parar aqui no Centro de Triagem Municipal foi mantida em cativeiro. E essa convivência com o ser humano fez com que eles ficassem aparentemente dóceis, mas trouxe um grande problema. Quanto mais ele se aproxima da gente, maior será a dificuldade de reabilitação. Dificilmente um animal mantido durante anos em cativeiro é devolvido à natureza. Certas espécies elas já estão em sobrenúmero dentro dos cativeiros oficiais. Então a gente sabe que é muito difícil da gente conseguir inserir ou conseguir destinar esses animais para esses cativeiros finais. E aí, infelizmente, eles acabam permanecendo por aqui por mais tempo do que deveriam. Aqui eles vivem em grupos, dentro da floresta, com todos os cuidados. As grades são uma proteção necessária. O macaco de cheiro e o macaco prego são os mais vulneráveis. Se a situação continuar em tons crescentes como ocorre, a gente vai ter o animal ameaçado de extinção ou até extinto na natureza e, em contrapartida, ele em superpopulação em cativeiro. Então aí a gente vai ter uma problemática muito grande de acordo com isso. Para quem nasceu livre, alcançar a liberdade é um grande desafio. Desafio que nós podemos ajudar a superar. Denúncias sobre macacos mantidos em cativeiro podem ser feitas a SEMAS pelo número 08.092-2000 ou ao IBAMA pelo 0800 61 80 80. O Jornal em Tempo termina aqui. Muito obrigada pela sua audiência. E olha, jornalismo é no SBT TV em Tempo. Até a próxima.